Olá, meus amados. Hoje, dia 29 de junho de 2022, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Então, nós vemos esse texto também em Marcos, capítulo 5 e Lucas, capítulo 8. Só que eles estão na região dos Gerazenos. E aqui, Mateus nos diz que Jesus está na região dos Gadarenos, que é uma região pagã. Ambas regiões, é uma região vizinha da outra. A região dos Gerazenos e dos Gadarenos são vizinhas e são regiões pagãs. Por isso que lá eles cultivavam, ou melhor, cuidavam de porcos. Se fosse uma região judaica, jamais teria alguém cuidando de porcos. Porque lá em Levítico capítulo 11 está que quais são os animais puros e impuros, e nós encontramos lá relacionado como animal impuro o porco. Então Jesus chega do outro lado do mar, do lago, né? Como eu disse, aqui é o lago de Tiberíades, também chamado Lago de Genezaré, Mar da Galileia, é tudo o mesmo lugar. E aí aqui o texto diz que vieram ao encontro do Senhor 2 possuídos pelos demônios, pelo demônio, saindo dos túmulos. Em Marcos e Lucas é somente um homem, aqui são 2. E por que saindo dos túmulos? O cemitério e o deserto também eram, na antiguidade, reconhecido como lugar de espíritos malignos. Então era muito comum as pessoas, por exemplo, irem para o deserto por causa da solidão, mas ali também enfrentavam os demônios que estavam ali segundo aquilo que se acreditava na época. Então, que era a região própria para os demônios, o deserto ou os cemitérios. Por isso que aqui eles saem do túmulo, dos túmulos, certo? Esses 2 homens possuídos pelo demônio. E aí eles começam a gritar, claro, vocês entendem que aqui estão falando com Jesus: "O que tens a ver conosco, filho de Davi? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Por que antes do tempo? Porque eles sabiam que Jesus tinha vindo ali para libertar o povo do pecado e da morte, consequentemente do domínio do demônio. Então o demônio sabia que o domínio deles estava para acabar. E é esse o questionamento. Você vem antes da hora, quer dizer, não é agora, não é lá na sua cruz, quando você morrer, mais para frente, que você vai nos salvar. Por que está agora já nos atormentando no começo? Jesus está no início da missão dele. Então, ele pergunta isso: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus?" Então, aqui primeiro ele vai revelar que Jesus é Filho de Deus. O demônio aqui também, ele já está querendo causar uma confusão, porque Jesus quer
que as pessoas reconheçam que ele é filho de Deus, não por uma revelação do demônio, mas através da pregação e das curas que ele vai realizar também, que as pessoas reconhecessem nele que ele era o filho de Deus, não por uma fofoca, vamos dizer assim, do demônio. E aí, então por isso, né, vem nos atormentar antes do tempo, porque vai ter um momento em que o demônio vai ser derrotado. E aí o texto nos diz que a uma certa distância deles estava ali passando uma grande manada de povos. Por isso que a gente sabe que é uma região pagã, não é uma região pertencente a Israel, porque não teria ali, como eu disse, já esses porcos, essa manada de porcos. Então os demônios viram para Jesus e disse: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus só disse: ide. E aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante. Depois a gente vai ver aqui no final. Os demônios reconhecem que Jesus é o Messias, chamou o Filho de Deus, mas também o temem. Quando Jesus falou para eles, ide, o que o texto diz? Os demônios saíram e foram para os porcos. E aí toda a manada de porcos jogaram-se monte abaixo dentro do mar, afogando-se nas águas. Lembra que eu falei para vocês que o mar na antiguidade, principalmente no período bíblico, ele era símbolo de todos os males. Então o demônio se joga no mar. Não que o mar, entenda, gente, era na cabeça deles, tá? Não é que o mar é uma criatura de Deus, uma coisa boa, mas era assim que eles entendiam. Por isso que João, no Apocalipse, ele fala: o mar já não existe mais. Aí você fala: mas por quê? Porque o mar era o símbolo de todos os males, porque o mar era desconhecido, gente. E se imaginavam os monstros que existiam nos mares. Muitas vezes viam as baleias e falavam que eram monstros e aquilo. Então, assim, nós temos que entender também toda uma mentalidade daquele período. Então, o fato aqui de que os demônios se jogam no mar é muito claro. Os demônios voltam para a região própria deles, a região onde está todo o mal. Mas o que acontece depois, que é a coisa mais impactante? Por quê? Depois que os demônios vão para os porcos e os porcos se jogam, né, montanha abaixo ali, monte abaixo, os homens que estavam guardando os porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo o que tinha acontecido, inclusive dos possuídos pelos demônios, que estavam libertos agora. E aí o texto diz assim: então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Então quando você lê essa frase, você fala: nossa, todo mundo se reuniu e foi agradecer a Jesus, todo mundo se reuniu para bendizer ao Senhor por aquilo que tinha feito por esses dois homens. Mas olha o que diz a frase seguinte: quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Então aquilo que eu falava, os demônios reconhecem em Jesus o Messias, o Filho de Deus, eles temem, eles o obedecem, mas os homens expulsam Jesus. Mesmo diante da cura e a libertação destes dois homens, então eles acabam escolhendo os porcos e não Jesus. E fala: olha, o Senhor veio aqui e nos deu um grande prejuízo. Pelo menos a gente tinha os dois ali, endemoniados ali no cemitério, ninguém passava perto deles, tudo bem, não tinha problema nenhum, não, eles viviam a vidinha deles lá e nós a nossa. Agora, o Senhor liberta os dois e faz a gente ter esse prejuízo com esses porcos todos morrendo? Não, o Senhor vai embora, que o Senhor não é bem-vindo aqui não. Então, como eu disse, preferiram os porcos a Jesus. E às vezes a gente também faz umas escolhas meio porcas na nossa vida, né? Escolhemos, ao invés do Senhor, escolhemos situações que nos afastam do Senhor. Então, ao invés deles verem o benefício da cura, da libertação que Jesus realizou naqueles dois homens, eles veem somente o prejuízo. Senhor, diante da tua palavra, nós pedimos também: liberta-nos, Senhor, de todas as opressões malignas. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que ainda nos impede de sermos verdadeiramente livres, com aquela liberdade que São Paulo nos falava no domingo, na carta aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, para a liberdade de todo mal, não para a libertinagem, não para fazermos coisas erradas, não. É a liberdade de ter a vida eterna, ser livre do pecado e da morte.
Que nós, Senhor, jamais nos escolhamos, Senhor, os porcos ao invés de escolher a Ti, Senhor. Que jamais abandonemos o Teu caminho, muito pelo contrário, permaneçamos sempre firmes, confiantes em Ti até a vida eterna. E, Mãe querida, mais uma vez pedimos a Tua intercessão e de forma especial roga pela paz mundial e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Agora, no final, eu queria só comentar uma coisa. Hoje é dia 29 de junho e você deve perguntar, por que o padre não falou nada de São Pedro e nem de São Paulo? Porque no Brasil esta festa, essa solenidade é transferida para o próximo domingo, dia 3 de julho. E aí eu comentarei sobre São Pedro e São Paulo. Deus vos abençoe.